Sejam bem-vindos a mais um vídeo da página Universo Teta. Estamos aqui com mais um episódio do quadro TetaCast. Hoje estou com a minha querida amiga, dê-me sua mão, Maria Laura. Estou com a minha querida Maria Laura aqui hoje. Maria Laura, você pode se apresentar, por gentileza? Sejam bem-vindos, né? Com certeza. Eu sou a Maria Laura Ribeiro e sou terapeuta holística e tetadimensional agora. Ela já é tetadimensional. Bom, Maria Laura, eu queria conversar com você pra gente começar hoje. Quero entender um pouco mais seu contato com a espiritualidade. Como é que começou na sua vida tudo isso, esse mundo todo? Porque, pra quem não sabe, há pouco tempo atrás, eu descobri que a Maria Laura teve uma passagem maravilhosa com a Umbanda na vida dela, né? Com alguns ritos, algumas partes em si da Umbanda. Eu queria entender como é que tudo isso aconteceu na sua vida, Maria Laura. Então, na verdade, quando eu fui, né, eu frequentava um centro de Umbanda. Sim. E por motivos assim, geralmente você vai porque você tem uma causa e precisa de uma resposta. Aí logo em seguida eu deixei de ir e me tornei evangélica. Olha só. E como evangélica, tem um choque. Muito grande. Muito grande. E coisas mal resolvidas, né? Eu tive assim um transtorno muito grande de da igreja que eu frequentava. Sim. Ela fechou. Eu fiquei na UTI de Deus. Olha só. Eu falei assim, que eu só voltaria para a igreja de novo, né? Depois de muitas respostas que eu precisava. E nisso eu estava muito, muito, muito triste aqui. E eu queria uma resposta e assisti uma mestra dando sobre pêndulo. Olha só, pêndulo. E aí? Aí eu falei assim, é isso mesmo. Onde? Eu não tinha um pêndulo. Sim. Peguei uma agulha. Olha! Essa foi a minha experiência. Legal. Uma agulha. E eu gostei, achei bonito. No outro dia eu comprei todo o material que precisava. Sim. E comecei a trabalhar com radiestesia radiônica. Nossa, Maria Laura. Né? E nisso eu fui conhecendo, depois eu conheci a Paty. Sim. Com as cartas. Eu fui assistindo ela de uma maneira assim que eu gostava de... Parece assim que a frequência bateu. Sim. E nisso a gente foi se conhecendo e eu fiz o tratamento com ela. Legal. No entanto, ainda não tinha olhado para esse lado espiritual de novo, sabe? Me abrir com essa conexão, porque parece que eu tinha perdido a conexão com o divino, com a espiritualidade, com o que me aconteceu. Aí quando eu fui e comecei a dar assim, conhecimento, conhecer, né, mais a fundo sobre a espiritualidade, eu vi que tinha algo assim que me travava. Sim, olha. Né, que me travava. Eu não estava tendo, não escutava a intuição, a voz, né, da espiritualidade falando comigo. Nossa, olha, né? Laurinha. E eu fiquei assim, que eu me travei realmente de uma maneira muito grande com a espiritualidade. Sim. Eu sentia isso. Né? Aí quando você falou sobre esse encontro que a gente tem, né, da mediunidade. Sim, o desenvolvimento mediúnico. Isso, que não precisa de incorporamento. Sim. Eu tive que ter um confronto com isso. Por quê? Até então, para mim, tudo isso era, tipo, eles faziam mal, assim, uma má informação que eu tinha sobre eles. Conclusão, fui fazer uma experiência. E aí, me conta mais. Quando você falava assim, hoje é dia desse tema, eu falava assim, eu não vou. Não vou encarar. E aí? Aí foi tão bonitinho que naquele dia eu falei, eu vou. Hoje eu vou. E era no pior daquilo que eu tinha mais medo ainda, né? Quando você falava de Exus. Sim, Exu. Perfeito. Aí eu falei assim, eu vou participar. Mas qualquer coisa eu vou ficar quietinha, né? Sim, perfeito. Conclusão, foi aquela vivência maravilhosa que você falou. Daquele encontro que a gente tinha que ir até aquela encruzilhada. E chegou lá. Quando você falou, aquela sombra que estava na minha frente ia virar. Virou para mim. Você mesmo. E era eu mesmo. Olha só. E eu
pensei assim, gordinha com gordinha, vamos dar um abraço, né? E eu falei assim, eu falei tudo aquilo que eu tinha vontade naquele momento, sim, um diálogo rápido, sim, que aquela era a minha sombra e o que ela estava me causando. Sim. Mas nisso também veio uma reflexão. Quando eu estava na igreja, a gente fez um ritual, né, uma vivência, onde nós era um grupo de mulheres e a pessoa colocou lá um caixão. Uhum. E todo mundo passava, eu falei assim, nossa, trouxeram um morto, porque eu vi as pessoas chorando, sim, outras tristes. E eu peguei, entrei, né, chegou a minha vez, a hora que eu olhei, impactei. Tá, saí de lá meio assim, quieta, aquilo ficou, né, no meu sentimento. Uhum. Aí depois fecharam o caixão, fizeram um cortejo e enterraram. Só que eu fiquei há muitos anos, e principalmente no começo, aquela necessidade de ir lá, buscar aquilo alguma de novo que ficou lá presa. Eu queria desenterrar de novo, sim, aquilo, né? E falar assim, vem, porque algo ficou preso no meu lado. Eu senti, e eu chorava, sabe? Eu chorava muito. E eu tinha, qualquer coisa que me acontecia, eu falei assim, vinha o pensamento lá. Né? Olha, como se lembrasse daquilo ali, que eu ligasse lá naquele lugar. Eu tinha que ir lá naquele mato onde estava enterrado e desenterrar aquilo de novo, sabe? Sim. E aí quando aquela vivência que eu olhei, me lembrou, e eu disse assim, não, meu Deus, você está aqui comigo. Olha. Eu ressignifiquei tudo aquilo, sabe? Aquela coisa assim do meu entender com aquilo ali, aquela sombra minha que eu precisava acolher ela. Lindo. Né? Naquele momento. Acolher todas aquelas meus traumas que ela às vezes causava em mim. Foi uma conversa muito franca, uma com a outra. Sim. E aí você falou para mim assim, você falou no grupo, vira agora para o seu lado direito, né? E que vai vir uma pessoa. Eu vi aquela pessoa vindo toda, sabe assim? Sim. E chegou bem perto de mim, e estavam com um pergaminho aberto, e falou assim sobre conquista, sim, né, sobre alguma vitória. Deu um pergaminho muito bonito que ele abriu, mas colocando palavras. E eu olhei bem, mas a minha conexão maior, forte, foi com a minha sombra. Olha, foi me abraçar, sabe? E falar assim, não, eu te acolho hoje, sim, sabe? Sim. Eu te acolho com tudo que a gente precisa, vamos nos cuidar, nos tratar, né? E o mais bonitinho, né, que aí eu olhei assim de novo, aquele ser olhando assim para mim, e eu falei assim, mas e agora? Eu fico aqui, eu vou olhar para ele. E não tive medo, olha, porque eu tinha um medo muito grande quando se falava de Exu, muito medo. E eu falava assim, não, até nas vivências de apometria, quando sim trazia, né, sim, ele para o trabalho, eu já falava, misericórdia, Senhor de Jesus. Eu ficava assim, sabe? Eu ficava, sim, misericórdia. Sim. Aí eu colocava umas outras coisas no lugares, porque eu tinha muito medo. Sim. Aí eu tive que enfrentar esse meu medo, sim, porque isso estava me impedindo a minha espiritualidade. Perfeito. Né? Eu tinha que, né, que liberar isso também. Eu acho que o fundamental, né, Maria Laura, acho que assim, nossa, eu fico muito feliz com isso, sabe? Porque assim, na minha jornada de espiritualidade, desenvolvimento mediúnico, né, um dos grandes fatores que me levaram a, de fato, encarar a espiritualidade e falar, olha, é hora de me aprofundar para entender como eu funciono a nível espiritual, entende? Cada um tem uma forma de lidar com a mediunidade, seja por clarividência, seja por desdobramento, seja por clareaudiência, seja como for, né? A gente entende as nossas ferramentas e colocamos para o mundo. E a gente começa a ver como as instituições religiosas muitas vezes colocam tantos dogmas, não só dogmas, mas crenças que levam ao medo, que nos aprisionam. E isso é uma coisa que eu sempre vejo com vocês, né? Porque no fundo é aquela coisa que eu sempre falo, né? Aquele mentor espiritual, aquele espírito, seja um Exu, seja uma criança, seja um cigano, seja um ser de outro planeta, seja um mestre ascensionado, um mestre do Oriente, ele se manifesta daquela forma
para despertar um determinado movimento dentro de nós, que é o que ele traz como um arquétipo, né? Então por que o Exu, essa figura de Exu, um nome que carrega muita coisa, né? Uma história, é uma exclusão da sociedade, é um abandono disso que é uma coisa que é demonizada, e ela fala muito mais exatamente desse ponto do ser humano, né? Das nossas sombras, mais nada, entende? E eu acho que isso é muito bonito de ver como você despertou isso em você. Porque eu te garanto uma coisa, Maria Laura, isso que você fez é uma coisa que eu acho que tem gente que vive na religião anos e anos e anos e anos e anos e anos em desenvolvimento mediúnico, em cultos, para tentar entender exatamente uma coisa que você entendeu em segundos. Entende? Entendi. E isso é muito bonito. Isso é muito rico, é muito profundo, é muito... É a vida como ela é, esse momento novo, quando a gente fala, né? Você mesmo falou talvez, ser terapeuta é um estilo de vida, não é só uma profissão, né? E eu acho que o fundamental de tudo isso, que é o que eu quero entender pra você, olhando agora essa Maria Laura de hoje, terapeuta, poderosa, empoderada, como é essa relação com tudo isso que você vivenciou, seja na igreja evangélica, seja na Umbanda, seja com técnicas, com o próprio teto dimensional, como você olha pra isso hoje? Como é para você? Isso eu acho muito rico. Perfeito. Esse campo é um campo muito rico, é um campo onde você tem uma conexão com a espiritualidade muito grande. Sim. Onde te traz um ganho de consciência muito grande, né? E às vezes, hoje eu tive um vídeo que eu assisti que falou sobre as pessoas que o final da data de nascimento, sim, ela reflete um pouco você. Ah, legal. Então o meu é 2. Então eu tenho uma dualidade. Olha só. Né? Tipo assim, se eu pegar, tem uma causa acontecendo e eu tomar um partido, eu vou ser sempre errada. Olha. Então eu tenho que aprender a ficar no meio dos dois. Nossa, que sem legal. Interferir. Sim. Entendeu? Sim. Mas ao mesmo tempo dando um suporte. Entendo. Olha só, Maria Laura. Então assim, é um número que vive com dualidade. Sim. E eu realmente sou assim. Uma hora eu sou muito preocupada, uma hora eu tô mais calma, né? Sim. Então sempre tudo para mim é muito intenso. Eu vou assim de um extremo ao outro. 880. Nossa. Então a espiritualidade está me trazendo, né, tudo isso, esse trabalho que eu tenho tendo, principalmente do tetradimensional, com as curas, né, com as curas que a gente tem dos nossos traumas, né, com essa ganho de consciência. Então isso tem me trazido me colocado mais no centro, né, de mim mesma. Né? Isso tem aberto muito, muito e expandido o meu campo espiritual com isso. Perfeito. Né? Porque eu era muito do porquê. Nem era para quê. Olha só, Maria Laura, que lindo isso que você falou agora. Por que está acontecendo isso comigo? Por que meu pai? Por que minha mãe? Por que meu filho? Por que isso? Então agora eu aprendi, né? Para que isso aconteceu? Não por quê, né? Então eu tinha muita pergunta, muito questionamento. E hoje eu já não tenho esse questionamento mais. Sim. Né? As coisas acontecem, eu falo assim, bom, foi do jeito que foi, da maneira que foi, né? O que deu para ser feito. E eu consigo dar uma paz dentro de mim, do meu coração. Né? E através disso, desse envolvimento com essas ferramentas que a gente tem disponível. Né? Através da mesa radiônica, através da mesa tetradimensional. Né? E quando você tem uma troca com um consulente seu, é mais bonito, porque você aprende 2 vezes, né? Lindo. Você aprendeu ali no curso e você vai aprendendo também com aquilo que você está passando para ele. Você recebe também. Olha, e isso é grandioso. Olha, cíclico isso, né? Caraca, então você se cura e você é curado e leva também algo para a cura daquela pessoa naquele momento que ela está passando aqueles perrengues da vida dela, né? Daqueles traumas que ela tem. Isso é muito lindo. E depois, o mais bonito é o ganho de consciência. Sim, né? olha. Quando você entende
que aquilo lá, né, não foi para te deixar no chão, né, não foi porque você estava desmerecia alguma coisa. Não, aquilo lá foi para algo para te elevar, né, Sim. espiritualmente, para fazer uma elevação em tudo aquilo que você precisa. Então eu estou muito naquele hoje. Eu posso te contar uma coisa? Claro, por favor. Que eu era. E eu estou aprendendo a não ser muito faxineira espiritual. Entendi. Faxineira do astral. Olha. Porque você chegava com uma causa, vamos limpar, vamos desbloquear, sabe? Eu sempre com a vassoura, né? Limpando, limpando. E talvez já estava limpo. Olha. Alguma coisa já foi desbloqueada, já limpamos. Então o que acontece? Agora vamos expandir a expansão. Uau. Né? Vamos expandir financeiramente, vamos expandir tudo que nós temos direito, né? Na nossa vida. E às vezes eu esquecia disso. Nossa, Maria Laura. De buscar a expansão. Eu vejo isso. Você quer ver em consultório? Cara, isso que você falou é muito profundo. Eu parei um dia para pensar e eu falei o quanto isso reflete em mim. Eu comecei a reparar que quando algumas pessoas em consulta falam sobre prosperidade, às vezes elas nem olha só, elas nem pedem, elas não falam assim, eu não quero muito dinheiro, eu só não quero mais ter que ficar devendo, sair do apertado, minhas contas pagas já tá bom. E isso encaixa direitinho. Essa parte que você falou da faxina espiritual é assim, aquilo que tem que ser pago, aquilo que tem que ser quitado, quita. Mas eu não me permito dar o próximo passo, que eu acho que é isso que impede muitas vezes o fato de crescer. Porque eu acredito que existe uma coisa, que o universo ele é muito inteligente a nível de falar assim, olha, a pessoa fala assim, ó, eu quero que minhas contas sejam pagas. E o valor é X. Esse valor vai vir até você. Só que até o dia do pedido, até o dia do pagamento, vamos colocar aí, seja lá 5, 20, 30 dias que esse dinheiro vai chegar até você, muitas outras coisas acontecem. Você tem que pagar, sei lá, você vai comprar alimentação, comprar coisa para os seus filhos, você vai sair com a sua esposa, com o seu marido, você vai, não sei, comprar uma coisa para você. Então aquele valor que chega, por exemplo, que era, por exemplo, 5 mil reais, o universo te deu, entendeu? Só que você não soube receber, porque você gastou, você não teve equilíbrio para conduzir isso. Mas o que eu estou querendo chegar ao ponto principal é exatamente isso que você trouxe. Será que não está na hora de trocar essa forma de pensar? Ao invés de eu quero minhas contas pagas, eu acho que até, olha que interessante, falta até palavra para pedir isso. O que seria o certo? Me traz mais dinheiro, essa abundância, entende? A pessoa explorar esse lugar de que, poxa, não é só sobre pagar a conta. É o que você falou. Vamos expandir? Entende? Vamos no além? Entendeu? Eu acho muito rico isso. Quando você fala disso, como é que é pra você hoje olhar pra essa Maria Laura que você disse que um dia foi a faxineira? Faxineira. O que é essa mudança? Não tá muito longe que essa Maria Laura virou a chave um dia ali no quarto, chorando por dívidas para pagar. Perfeito. Aí eu falei assim, mas eu já limpei. Eu já fiz gráficos, eu já fiz muita coisa. E tudo isso ainda está assim. Mas por quê? Nossa. E fiquei pensando, eu falei, quer saber? Eu não vou ser faxineira a vida toda, de limpar uma coisa. E eu acredito que quando eu limpo a casa, aí veio, né? Eu limpo a casa, ela está limpa. Né? Eu vou ficar limpando em cima daquilo que eu já fiz. Então eu falei assim, agora eu quero expandir. Eu quero uma consciência que eu quero expandir. E estou na busca dessa expansão, sabe? Dessa expansão e buscando assim, eu fiz o pedido. Preciso pagar uma dívida, vamos por lá, 5 mil reais. Certo. Tá. Mas eu quero, universo, eu preciso desse valor para pagar as minhas dívidas, mas que sobre para mim poder fazer outras coisas. Eu não quero mais ser a escrava. Perfeito. Né? Mas sim ter em abundância as coisas. Porque a gente vira escravo do dinheiro, escravo do trabalho. E eu comecei a expandir a minha consciência que eu não preciso disso mais. Lindo. Eu não preciso mais ficar sufocada buscando essas coisas. Lindo. Porque o universo tem para dar. Aí você fala assim, mas já chegou tudo isso em você? Eu falei assim, bom,
está tratando de mim primeiro, Sim. né? Porque as coisas vão vir, a água vai jorrar limpo quando você tem um espaço limpo para que ela chegue. Lindo, perfeito. Né? Então é assim. E essa noite eu tive uma experiência muito bonita também. Que eu sentei, já era 1h da manhã. E aí? Eu conversando com esse espaço aqui, aí veio e falou assim que as nossas vidas têm 4 estações. Igual a estação do tempo. Aí nós estamos na estação do inverno, né? Onde todas as folhas caem. Sim. As flores caem, você olha para a árvore, ela estava toda peladinha, sem folha. Mas aquela folha que caiu, ela não é descartada, ela tem utilidade, porque depois que você junta ela vai para um lugar onde ela vai se tornar um esterco, algo que vai poder vai beneficiar adubar de alguma forma. E vai crescer outras plantas, né? Olha. Então, e depois vai florir tudo de novo, a árvore, né? Principalmente nessa estação do frio. Então, nesse momento, talvez a gente está passando por isso. Perfeito. Aonde a gente fala, nossa, das nossas vidas, né? Tudo está ali no chão, mas não se preocupa, porque vai, aquilo que está ali, ela vai servir para algo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E achei, aí começou a falar. Começou a fazer sentido um monte de coisa. Sentido um monte de coisa. Olha. Né? Uma coisa ligando para outra, a primavera, né, que já vai vir florindo todas as árvores, as coisas. Assim vai ser a nossa vida que vai florir. Daí vem o verão, que é aquela coisa maravilhosa, explodir, é tudo para fora, vida. Aí a gente vai pegar o outono de novo, né, que a gente não sabe se está frio, se está calor, mas a vida da gente é assim, será que vai dar certo? Que vai dar certo, porque às vezes tudo vai dar certo. Então eu achei muito linda a explicação que veio, sabe? Talvez eu não consiga expressar aquilo direitinho, entendi. Mas que eu, sabe? Eu acho que o que você traz também, Maria Laura, é um ponto também, porque assim, tudo que você tá falando também liga muito para esse lugar de que existe, acho que, 2 tipos de espiritualidade. A espiritualidade externa, que é aquele lugar que as pessoas podem entrar de culpar os meus conflitos por questões de ataque espiritual. É sempre o fora. E aí a gente chega nesse lugar que você traz, que fala da espiritualidade interna, que ela vai muito além de questões dimensionais, mentores espirituais, demanda enviada, energia de magia negativa, seja lá como for. Mas é aquela espiritualidade onde a gente começa a ver que tudo é ação-reação, tudo é um reflexo do meu interno, tudo é muito hermético até, poderia dizer, isso é uma coisa muito hermética mesmo, porque é quando a gente começa a levar tudo para um autoconhecimento que a gente começa a se entender, e é quando a gente perde o medo do medo, porque a gente vive acostumado numa vida, e eu atribuo isso não só a questões religiosas, acho que é cultural, sabe, é uma coisa que eu vi faz pouco tempo até, da Monja Coen. Eu vi faz pouco tempo um podcast dela que ela fala assim, sabe como nascem guerras? As pessoas criam muros. Tudo que está dentro do meu muro é bom, o que está fora é negativo. Entende? Então vamos derrubar os muros, vamos integrar tudo. É assim que ela coloca, né, como nascem as guerras, a base disso. Né? O que é diferente daquilo que é meu, não pode existir. E aí quando a gente olha para esse lugar, é quando a gente começa a ver que muitas vezes a gente acha que o quê? Minha vida não está dando certo no dinheiro, no relacionamento afetivo, em qualquer outra área. É ruim, tem alguma coisa de negativo acontecendo, tem um trabalho, tem um não sei o que lá, e é muitas vezes esse inverno chegando. E esse bloqueio, muitas vezes não é nenhum bloqueio, é um momento que a vida está pedindo para, sei lá, se recolher, se olhar, mudar um pouco o leme, girar um pouquinho, sabe, que seja 2 graus esse leme da vida, pra gente apontar para um outro lugar, que a gente possa olhar e começar a entender como a vida fala com a gente, e entender a importância da dor, porque a religião, a cultura, a sociedade vai falar, tá doendo, é porque não é que vai dar certo, eu tenho que resistir à dor, eu tenho que me afastar da dor, sendo que a resposta está lá dentro. A resposta é aquela coisa que dói, porque a dor ela está anunciando algo
E ela dói por quê? A dor, eu achei maravilhoso uma vez, a metafísica fala disso também. Por que a dor é a dor? Por que ela dói? Porque ela precisa se manifestar. Quando algo necessita de um olhar, necessita de uma vista, necessita de uma mudança, e é uma coisa que fala de movimento de vida, ela precisa ser vista. E como é que ela anuncia a existência? Ela precisa contemplar o que ela é. Então ela precisa anunciar, estou aqui. E a dor muitas vezes nos faz parar, opa, essa dor no joelho parou. É ataque espiritual. Não, calma lá, o que aconteceu? Meu movimento, o que está acontecendo? O que está me prendendo? Onde eu me prendo? Ou muitas vezes deixei de comer alguma fruta que poderia me dar um benefício pro meu joelho. Às vezes não é nem nada disso, entende? Mas eu acho que isso é muito interessante, muito rico que você está falando, Laura. E eu acho que essa espiritualidade, para você agora, sinceramente, é mais leve viver assim? Mais leve. Eu tive essa experiência com o Exu, que me acabou com o meu medo. Sim. Né? Hoje, se você, vamos lá na apometria, vai ter trazer eles para o trabalho, eu não vou ter medo mais. Perfeito. Né? Perfeito. Porque eu tive ali um confronto. Né? Eu fui olhar para ele, eu olhei bem para a cara dele e falei assim, nossa, você não é aquele bicho que me falaram. Né? Uma coisa terrorizado, né? Uma transformação de algo sobrenatural. É uma pessoa, é um ser, né? Teve a sua história quando viveu, né? E hoje ele está ali, né? Então, o que? Mas o que me mostravam sobre isso era tipo assim, tem que dar carne para ele lá na encruzilhada, tem que dar cachaça, tem que dar isso. E quando eles estão, assim, você não faz alguma coisa que eles gostam, eles vão lá, eles matam todas as galinhas, matam as pessoas. Eu tinha essa impressão. Sim. Que ele, o tranca-rua. Trancava tudo. E a gente ficava, né, desesperado, porque... Sim. Mas as coisas tá ruim, é porque tranca a rua. Né? Olha porque isso. tem, você tá não sei o que, pomba gira. Então, esse dogma, acho religioso, não sei se é isso, que trazia esse medo, um medo mesmo. Menina, você não podia falar dessas coisas que a gente já estava, né? Sim, a Maria Laura, assim, eu sou de família católica também, né? No caso, eu tive uma influência católica que foi muito dogmática, né? É aquela coisa eu sempre tive muito isso que me... Como você falou que você é 880, eu sou igual, Maria Laura. Também sou muito assim, 880 ou não é, isso eu atribuo pro meu trabalho, pra minha vida, pros meus amigos, a minha família, pro meu relacionamento amoroso, sabe? Tipo, ou é pra acabar, ou não é pra acontecer, ou é pra fazer, ou não é pra fazer, ou vai, ou racha. Não, às vezes a gente tem que entender por outras perspectivas. E eu atribuo muito isso, essa consciência que eu vivi na minha infância um pouco, que não foi uma coisa negativa, mas me condicionou, ou eu me condicionei. E isso diz muito respeito sobre essa visão de Exu, por exemplo, né? Sabe, por que a gente tem que ir todo domingo na igreja? Por que eu tenho que fazer a primeira comunhão? Por que eu tenho que fazer isso se eu fui batizado, isso, aquilo? E tudo isso me levou muito para esse lugar de fugir, né? Uma vez eu te contei, eu acho, não sei, mas quando eu era jovem, eu lembro que tinha um dia de São Cosme e Damião, e tinha umas vizinhas no prédio que eu morava em São Paulo, que elas levavam doce para as crianças, né? Que é um costume, né? De quem cultua essa energia de Beji, de São Cosme e Damião e tudo mais, dos erês. E eu lembro que o meu pai, ele olhava essas pessoas que eram do nosso ciclo de amizade, as famílias, e elas davam os doces para as crianças, eu via aquelas crianças recebendo os doces, eu falava, poxa, eu vou receber, eu recebia. E aí elas batiam na porta de casa, São Cosme e Damião, eu falei, São Cosme e Damião, eu pegava os doces, meu pai me olhava assim e... eu não culpo meu pai, né? Meu pai também teve a criação dele, e ele olhava assim e falava, não, você não vai comer isso aqui. Não, mas por quê? Não, porque você não vai comer. Não vai. Não tem o dogma. O dogma você não pode questionar, né? As coisas são como elas são e não questione. Hoje, a minha relação com meu pai em relação à espiritualidade é completamente diferente. Hoje, a gente teve esse movimento, ele até mesmo vai em terreiro comigo, já me viu incorporando até. Mas essa coisa com o Exu, Maria Laura, eu acho que é muito fundamental falar isso até.
Porque Exu a gente sempre leva muito para crença do que outros falaram. O que acontece hoje em dia com o Exu é aquela história do leite com pera, que existia antigamente. Você tomar leite com pera, você vai morrer, vai dar ruim, né? E essa energia de Exu, em primeiro lugar, ela vem de todo esse movimento, né, ele ele surge a partir de um princípio africano, né, que fala sobre uma natureza. Os orixás são manifestações da natureza da vida. E quando o Exu, que na África é chamado de Essu, né, não é nem Exu, é Essu, como eu expliquei no desenvolvimento, né? Essa natureza começa a se manifestar e ela vai ali vivendo e encontrando o seu lugar na sociedade, como ela é, como os seres encarnados atribuíam, né, essa natureza que existe em volta, né? A espiritualidade para os seres humanos, há muito tempo atrás, era sempre esse contato com a natureza, né? Religiões politeístas, com muitos deuses, era sempre isso, né? Se a gente está aqui, eu quero fogo, eu quero a caça, eu quero as águas, eu quero a chuva, eu quero os vulcões, seja lá o que for, eu preciso da caça, eu atribuo personalidades para isso. E o candomblé não, né? Mas a mitologia africana tem essa... Ela toma disso. Ela toma disso, né? Como os romanos, os gregos, os nórdicos, os egípcios, né? E muitas outras culturas. E Exu chega aqui depois de diversas coisas, de uma história de um povo que foi escravizado e que no fundo, não tinha nada a ver com esse contato, porque a gente tem que entender uma coisa que eu aprendi até, né, que me ensinou, foi uma pessoa muito especial que me ensinou um conceito que ele sempre fala, né, olha, por que então, se na África é cultuado como Exu, um deus, não existem Exus, existe uma força, um deus, que ele representa o movimento da vida. O movimento, a vida, como ela é. Exu é isso, o mensageiro, né? E por que quando chega no Brasil, passa-se muitos anos e começa a surgir esses espíritos com o nome de Exu? Sabe o que é mais legal? Muitos anos atrás, na época da escravidão mesmo, quando os escravos que cantavam para os orixás nas senzalas, eles tocavam ali, nas danças, né? Eram só danças, não acontecia incorporação em si. Mas eles iam que alguns dos escravos que dançavam, os próprios africanos iam, eles começavam a incorporar os caboclos, que são os indígenas. E era diferente aquilo. Por que isso está acontecendo? Porque toda essa cultura, essa energia, essa ancestralidade que habitava no astral do território brasileiro já estava lá à disposição. E esses africanos se abriram para isso nesse solo. E começaram a surgir isso. Então muitos outros espíritos que já tinham suas vivências, como você diz, na Terra, no desencarne até mesmo, começam a chegar neste mesmo momento de despertar do outro lado e falam, poxa, eu quero servir. Só que eu não sei como, mas quando eu estava vivo, eu vi que a vingança não me levou a nada. O suicídio não me levou a nada. Porque eu me matei, só que eu ainda estou aqui preso nisso. E eu quero mudar. Eu vejo que o dinheiro não me levou a nada, eu vejo que a ganância não me levou a nada, ou o dinheiro me levou a algum lugar, independente de como seja, né? E agora esses espíritos estão à disposição, entende? E eu acho que essa que é a beleza, da gente ver que eles nada mais são do que espíritos, né, que estão a serviço, e eles são do jeito que eles são, e são vistos como eles são, e eles têm esse arquétipo de ser o brincalhão, o falador, o mais palhaço, a coisa mais aberta, mais espontânea do Exu, porque Exu vai falar exatamente daquilo que a gente reprime. Pode ver, a pessoa que incorpora um Exu, olha só, a pessoa que incorpora um Exu, que é muito barulhento, que é muito escandaloso, que fala muito palavrão, ela com ela não é assim, porque ela oprime. Ela oprime. Exu vai sempre trazer essa manifestação de um espírito daquilo que a pessoa oprime. Seja porque a família ensinou, entende? E para você agora, como é olhar para Exu, Maria Laura? Agora eu não tenho mais medo, Sim. né?
E eu falo assim, eu falei que a gente vai ter que fazer essa vivência de novo. Sim, com certeza. Porque daí agora eu vou ver certinho, né? Porque eu tive um encontro maior ali com a minha sombra. Sim. Então, como eu sempre falo, né? Jesus, ele veio na Terra, fez toda a obra que ele tinha que fazer, né? Então ele fala assim pra gente, ele deixou para nós somos a porta aberta que ninguém pode fechar, né? Nós somos a luz do mundo, né? E nós somos o que também, né? O caminho, né? Então através desse viver, dessa experiência espiritual, a gente, através da luz que nós temos, né, que nós somos luz, somos assim, como assim, uma centelha divina, a gente consegue mostrar para as pessoas aquele caminho que ela tem que seguir. Né? E nessa vivência que a gente está vivendo, é assim. Sim. A gente vai aprendendo que eles também são pessoas que trabalha também para algo que coopera com aquilo que a gente precisa. Lindo. Né? E nós sabemos que é isso. Então eu estou muito assim maravilhada dessas minhas descobertas. Sim. E acabando com meus medos, porque eu tinha que encarar. Tem outras coisas também. Sim. A gente vai fazer uma vivência que eu creio. Sim. Tenho medo do mar. Olha só. Porque eu tenho uma experiência ruim quando se fala de Iemanjá. Então eu tenho limite no mar. Sim. Eu falo, você não passa para cá e eu não passo para lá. Eu Olha. fico na água assim. Você acredita que eu faço não isso? Sabia. Olha, e eu falo assim, não. E daí eu falo assim, mas Jesus criou tudo isso, né? Deus criou todo isso daqui, essa maravilha da última vez. Sim. Eu tive que me confrontar com aquilo, sabe? Com aquele medo da água. Sim. Então, a espiritualidade é um mistério muito grande. E se você começa a se envolver com ela, você vai ficando assim, mais feliz ainda. Sim. Sabe? E ganhando uma consciência, e olhando, falando assim, quanta coisa que eu passei que não precisava passar. Se eu tivesse essa consciência. Sim, nossa. Né? Então isso é muito bonito. É maravilhoso. Eu fico muito feliz. Eu amo a espiritualidade. As pessoas chegam aqui na minha pousada e falam, a gente senta aqui, se ela me der a abertura, ou se ela também gosta do assunto, ela fala, nossa, seus olhos até brilham quando você fala de espiritualidade, quando você fala desses trabalhos maravilhosos. Sim, eu falo, sim, porque isso que vem lá do profundo, sabe? Assim, uma coisa que eu acho que é muito divino, muito divino mesmo. Nossa, Maria Laura, que papo incrível. Eu não tenho nem o que falar. Não sei muito, né? Ainda estou aprendendo. Estou não sabe muito você, Maria Laura. Mas eu amo. Sem amo dúvida. Demais essa área. Nossa, eu sou muito feliz com isso. Sim. Aí conheci um grupo mais maravilhoso ainda, que me trouxe muito mais conhecimento. Sim. Ai, é lindo. Maravilhoso, Maria Laura. Olha, eu tô assim, eu fico muito feliz, Maria Laura. Eu acho que aquilo que um dia me trouxe muita perdição, que foi esse contato com a espiritualidade, hoje o que e ver onde essa mensagem chega, né? Onde essa verdade que é a vida como ela é. Eu adoro essa frase, a vida como ela é. Tão rico isso, né? Tão profundo, a vida como ela é. E a gente começa a entender, integrar isso, né, de que cada espírito faz. E eu acho que você falou uma coisa agora que é exatamente o que representa o nosso trabalho. Tudo o que está a serviço da luz pode vir até mim. Pode vir até o próximo. Pode ir até o próximo, no caso. Olha, Maria Laura, quero te agradecer de coração por esse papo. Agradecer. Eu tomei muito aqui agora, foi maravilhoso. Vou pedir para você deixar seu agradecimento, suas despedidas do seu jeito. Eu agradeço muito, né? Vocês estarem aqui comigo e agradeço por esse bate-papo. Maravilhoso. Espero que contribuiu para alguma coisa, né? Para alguém. Talvez essa mensagem chegue a alguém que está precisando ouvir, né? Nesse momento, e que seja contribuição.
Com certeza. Então nós estamos aqui para contribuir, Com né, certeza. espiritualmente. Então gratidão, gratidão. Com certeza. Queremos parte 2? Digita aí embaixo se vocês querem parte 2 desse papo, que eu amei, eu quero, fechou? Não se esqueçam de se inscrever, deixa o seu like, salva o vídeo, manda, compartilha, assim como a Laurinha falou, manda para aquele seu amigo, amiga, parceiro, parceira, que pode abrir um pouco mais a mente dele, esse conteúdo que a gente trouxe aqui, porque acima de tudo o que vale mais aqui no Universo Theta e no ThetaCast é o nosso universalismo, aquilo que realmente fala do nosso protagonismo. Então não esqueçam de se inscrever, deixa o seu like e até o próximo episódio. Beijo a todos. Tchau, tchau.